Olá, meus irmãos, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje, domingo, dia 6/12/2020, nós vamos dar início então à nossa 10ª lição da Escola Bíblica Dominical. Nosso tema de hoje é a visão das taças com as pragas. Está lá em Apocalipse 15:16 e texto áureo Apocalipse 15:3. Os objetivos gerais desse estudo, irmãos, primeiro, conhecer a visão de João sobre as taças com as pragas. Celebrar ao Senhor pelos seus feitos e compreender que todo juízo divino está sob o comando do Senhor. Então, para aquele que crê em Jesus, que serve a Deus e obedece a sua palavra, não há o que temer. Os objetivos específicos, descrever a visão recebida de João e seu significado, refletir sobre a sua vida de adorador. Como está a sua vida em adoração ao Senhor? Proclamar o juízo do Senhor sobre tudo e todos os que se opõem a Ele. Propagar a palavra de Deus e o dia do juízo final. Bom, primeiro então a visão das 7 taças. O que seria, irmãos? Textual, eu falei, Apocalipse 15:3. Eu vou estar lendo aqui rapidinho. Aliás, vou ler 15 de 1-3. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Interessante, aqui fala consumou, E consumou significa acabou. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele falou ao Senhor: está consumado. Verso 2 diz assim: vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Que maravilha, né, irmãos? A gente poder crer na palavra de Deus e o Espírito Santo nos dá entendimento de tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta, do que está acontecendo no mundo, e a gente ter discernimento da palavra de Deus, para poder entender que a profecia do livro de Apocalipse ela está se cumprindo, certo? Bom, a visão das 7 taças, Apocalipse 15 e 16. Bom, quais são os significados então dessas taças? As 6 primeiras taças é uma série de acontecimentos que precedem o juízo final, ou seja, antes do juízo final, essas 6 primeiras taças elas relatam aquilo que estaria para acontecer. As 7 taças compreendem todo o período da igreja, ou seja, no tempo oportuno da igreja de Cristo, da igreja do Senhor. Falam da ira e da consumação da justiça divina. Ira e o final do tempo, onde Deus vai dar um basta e a igreja será resgatada. Mostram as divisões entre os que são de Deus e os que não são de Deus, os que servem e os que não servem, os que creem e os que não creem, os que obedecem e os que não obedecem, entre os seguidores de Jesus e os que não seguem a Jesus. Apocalipse 16:12, ele vai falar ali da primeira taça. Eu vou ler aqui rapidinho também. 16, verso 1 e 2. Eu falei 12, é verso 1 e 2. Diz assim: ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus.
Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Flagelo sobre a terra, né? Flagelo sobre aqueles que não obedecem a palavra de Deus. Significa, irmãos, nessa passagem, o juízo sobre os adoradores da besta, o juízo sobre aqueles que adorarem a um sistema político ou um sistema religioso. Interessante que não é, né, uma advertência. A advertência é algo que pode ser mudado no meio do caminho, né? Assim como Deus falava para o povo, arrependam-se, João Batista, arrependam-se, certo? Mas aqui aqui não é uma advertência do Senhor, mas é uma punição, né, que virá no final dos tempos, né? É uma punição a toda adoração, ao império, ou eu falei, ao sistema político ou religioso que se colocar no lugar de Deus, né? O Apocalipse mostra para nós que se levantará um, né, que será chamamos de besta, a besta, né, que tentará tomar o lugar de Deus. Bom, a segunda taça é o flagelo no mar. Apocalipse 6:3 vai dizer assim: derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Então, flagelo no mar, né, representa um colapso da natureza no dia do juízo final, certo? Isso está para acontecer. A terceira taça é Apocalipse 16:4-7. Ele vai falar assim, ó: derramou o terceiro anjo a sua taça nos rios e nas fontes das águas se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber, e são dignos disso. Quarta taça, Deus revela que quando suas advertências não são ouvidas, a sua punição, então ela será sentida. Os corações dos desobedientes se apresentam endurecidos diante de tudo aquilo que Deus ia mostrar, né? E são blasfemadores e recusam-se a arrependerem, certo? Então essa advertência é para todo aquele, irmãos, que se recusa a ouvir a voz de Deus, né? E o tempo oportuno. Por isso que nós, irmãos, como igreja de Cristo, temos que cada dia mais propagar o Evangelho, pregar a palavra de Deus, né, a quem quer que seja, para a gente trabalhar na obra do Senhor, resgatando almas e vidas, para que essas pessoas também se achem dignas, né, de adentrar ao reino de Deus. A quinta taça é sobre o trono da besta. O sistema corrupto se transtornou, caiu em completa desordem, porque não se arrependeram. Então aqui é o juiz de Deus já caminhando para a fase final, caminhando para a vitória, né? Então, em Apocalipse 16, no verso 10, vai falar assim: derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa do que sentiam, né? Dores, ranger de dentes, turbulências, tribulações, é o que aguarda, né, aquilo que não se arrepende, que não se volta a Deus. Haverá grande sofrimento, e mesmo assim,
né, continuarão blasfemadores. Os ímpios não serão transformados, não são transformados por meio de sofrimento. Ao contrário, seus corações endurecerão mais ainda e serão mais iníquos. A Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, irmãos. Então, é um alerta para a gente, para nós como servos de Deus, irmãos. Nos atentarmos, né, aos acontecimentos, aos fatos, a tudo aquilo que vem ocorrendo no mundo e não achar normal, né? Não achar normal, mas sim nos revestirmos, né, da graça de Deus sobre nossas vidas, do conhecimento, da sabedoria de Deus, da palavra de Deus, para que a gente não seja pego de surpresa. A sexta taça, ela vai falar sobre o rio Eufrates, né? Bom, aqui já vai falar um pouco lá de Roma, do Império Romano, né? O rio Eufrates era uma defesa natural de Roma contra seus inimigos. Ou seja, secando o rio, o caminho ficava aberto para os ataques inimigos, né? Mas para nós, né, para a Igreja de Cristo hoje, né, é para a igreja se preparar e aguardar a vinda do Senhor de uma forma reta e digna de ser achada, né, justa diante do Cordeiro. A sétima taça, então, vai falar sobre a manifestação da ira do Senhor. Está lá em Apocalipse 16, né, versos 17 e 18, e vai dizer assim: Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: Feito está. E sobre vieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. A sétima taça, a manifestação da ira do Senhor, como a gente falou lá no começo, né? Ou seja, o dia do juízo. A primeira visão, destruição, né? Fala destruição do Império Romano, mas contextualizando isso aí hoje, irmãos, é a destruição de todo o império que se levantar contra o Senhor. É a intervenção divina em favor dos seus servos da Ásia. Assim se manifestará o juízo final em favor da igreja e do seu povo. Bom, no entendimento espiritual, irmãos, o mundo aqui já não existe mais. Este último flagelo, ele remove o tempo e a história e o substitui pela eternidade. E assim, a vitória de Cristo é consumada. Os reinos cairão e os inimigos serão vencidos. A igreja com Cristo triunfará. Cristo virá em glória e a história fechará as suas cortinas. O fim terá chegado. Esta visão, irmãos, é o poder de Deus a vitória de Deus sobre todo o mal. A vitória do Senhor sobre tudo e todos que se opõem a Ele e os que não aceitam e vivem na desobediência. E para a gente finalizar esse estudo, irmãos, eu reforço aqui que é necessário uma leitura, né, não só do texto de Apocalipse, mas também da revista, estudar bastante aí. Tem muitas outros relatos ao qual o autor coloca aqui para gente que não dá tempo de falar, né? Mas eu vou ler a conclusão que o autor faz aqui na revista.
Os flagelos são revelações do poder de Deus sobre Satanás e sobre toda a espécie de mal. É a vitória do Senhor sobre tudo e todos que se opõem a Ele. O juízo do Senhor é a plena revelação de que os homens desobedientes, embora possam escapar do juízo humano, não escaparão dos flagelos que lhes demonstram a ira de Deus. A vitória do Cordeiro Jesus é o acontecimento final. Será o desaparecimento do reino das trevas e o mundo verá o triunfo do Senhor Jesus Cristo. O mundo verá o triunfo do Senhor Jesus Cristo. Toda força maligna se renderá diante do poder e majestade do Senhor Jesus Cristo. Aplicação para o nosso dia de hoje, irmão. Como você tem vivido a experiência de adorador? Né? Há algo que precisa melhorar em nós? Cristo virá em glória, a história fechará suas cortinas e o fim terá chegado. E relembrando, todo juízo divino está sob o comando do Senhor. Amém? Oremos. Pai Celestial, obrigado, Pai, por nos dar entendimento, Pai, e sabedoria, Deus. Obrigado, Deus querido, pela Tua igreja, Pai, pela igreja de Cristo na terra, Pai. Mas que nós, Deus, como povo eleito, povo do Senhor, Pai, não possamos nos conformar, Deus, com as coisas do mundo, Pai, mas sim renovarmos a nossa mente em Cristo, Deus. Usa, Deus, em cada um dos servos do Senhor, Pai, para que nós possamos trabalhar incansavelmente, Deus, no resgate de almas, Deus, pregando a Tua palavra, pregando o Teu Evangelho, pregando a Tua justiça como ela está descrita aqui no livro, Deus. Ao Senhor seja toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, a graça e a paz do Senhor.